Mas eu não tô querendo dizer que a gente deve comer doce à vontade lá, né? A Deus dará, como dizem, que não vai ter problema nenhum. Não, não é isso. Nós não precisamos, não devemos. Dever é uma palavra meio complexa, né? Eu falo muito para os meus pacientes e para quem está no meu programa. Eu acho muito ruim a gente falar que uma coisa pode ou não pode, porque a gente pode tudo. A questão é a gente conseguir equilibrar e entender o que cabe na nossa vida, o que faz sentido para os objetivos que a gente tem. Mas a gente não precisa comer doce todos os dias, comer todos os doces que aparecem na nossa frente no dia a dia. Essa é a questão. A gente pode sim comer todos os dias, mas a gente não precisa comer todos os doces ou aproveitar todas as oportunidades de comer doces, carboidratos e açúcares que aparecem no dia a dia. Porque se vocês pararem para fazer uma análise de um dia completo de vocês, vocês vão perceber que a gente tem várias possibilidades de comer doces, açúcares e carboidratos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então a gente acorda, vai abrir o armário, vai ter uma bolachinha lá, vai ter um pãozinho lá, vai ter uma guloseima lá. A gente vai para o nosso trabalho, vai ter alguma coisa disponível, ou alguém vai trazer, ou alguém vai querer comprar, ou a gente mesmo leva, e por aí vai. Ao longo do dia a gente tem várias oportunidades de comer esse doce. Por que a gente precisa ter o cuidado de não aproveitar todas essas oportunidades todos os dias? Porque o açúcar, os doces, eles, embora não sejam proibidos e não devam ser proibidos nem excluídos, o fato é que é um alimento altamente calórico. É um alimento que, de acordo com o preparo, de acordo com a forma, os ingredientes, com a forma que foi preparado, os ingredientes que tem, essas calorias que ele contém vão ser potencializadas, né? Dependendo das concentrações utilizadas numa receita, por exemplo, concentrações de açúcar. E no Brasil, mulher, no Brasil se consome muito açúcar. Você que tá aí, eu, todas nós consumimos mais açúcar que o normal. Algumas pesquisas feitas mostram que o brasileiro consome, em média, 50% de açúcar a mais do que o recomendado também pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Significa que, em média, por dia, cada brasileiro consome mais ou menos 18 colheres de chá de açúcar. Vocês têm noção do que são 18 colheres de chá de açúcar por dia? Isso aqui, ó. Isso aqui são 18 colheres de chá de açúcar. Vocês tinham noção que a média do brasileiro é consumir essa quantidade de açúcar por dia? A média, tá, gente? Alguns vão consumir bem mais mesmo, até 3 vezes mais que isso, por experiência, assim, de consultório, e algumas outras pessoas um pouquinho a menos. Mas a média é essa. Não, Gladys, eu não consumo tudo isso de açúcar, não. Negativo. Eu coloco uma colherinha lá no meu café, eu não adoço meu suco. Só que tem uma questão, gente, o açúcar, ele tá escondido muitas vezes na nossa alimentação. Então, às vezes a gente usa e não percebe, a gente não vê. Às vezes se coloca um açúcarzinho ali no alface. Quantas pessoas que você conhece aí que colocam açúcar no alface? Tem, tá? É café com açúcar, é café com leite com açúcar, é suco com açúcar, é água com açúcar para se acalmar, é um pouquinho de açúcar em cima da fruta, ou é um leite condensado em cima da fruta. E aí os açúcares escondidos que tem lá naquela bolachinha, que tem lá naquela receitinha fit, que muitas vezes a gente não vê que tem açúcar ali, que tem ali na coberturazinha do bolo, que a gente não entende que aquilo é açúcar escondido também. Eu não tô falando, tá, sobre essa quantidade de açúcar que a gente consome, o brasileiro, em média, por dia, eu não tô falando isso para entrar em parafuso. Não quero que ninguém entre em parafuso com essa história do doce, do açúcar, e saia desesperado agora cortando todo o açúcar do cafezinho, não. Porque às vezes, gente, não é o açúcar do café que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala da parte da alimentação do emagrecimento. Porque emagrecimento não é só alimentação. Aliás, emagrecimento é muito mais o desenvolvimento comportamental de mentalidade estratégica do que os alimentos em si. Mas como a gente está falando do açúcar, eu vou trazer essa questão, tá?
Muitas vezes, quando a gente escuta essas coisas, o brasileiro consome muito açúcar, o açúcar inflama. Inflama não, tá? O que inflama é a nossa concentração excessiva de gordura corporal. Isso inflama e a gente pode estar com gordura excessiva, inclusive comendo saudável. Quando a gente entra em parafuso com a questão do açúcar, com a questão do doce, o que acontece? A gente vai querer fazer substituições. Então eu ouço muito essa pergunta: eu preciso substituir o açúcar por alguma coisa, eu preciso substituir esse docinho depois do almoço por alguma coisa. Posso substituir por fruta? Posso substituir por ameixa? Posso comer passas? Posso comer um chocolate amargo? Fazer uma receitinha fit para substituir o doce? Gente, poder? Pode. Agora, a pergunta que eu sempre faço: você tá lá, na hora do seu almoço, comeu a sua comida, veio a vontade de chocolate. Você está acostumada a comer o chocolate ao leite, o Trento, o Prestígio, o Charge, o Lolo, o Hershey's, não sei. Você está acostumada a comer um chocolate lá que você gosta muito. A pergunta que eu te faço é: comer uma uva passa vai ser prazeroso? Vai matar a sua vontade de comer? Provavelmente não. O que acontece? O que acontece é que a gente vai comer a bendita da fruta quando a gente quer comer o chocolate, a gente vai comer a fruta seca, o chocolate amargo, vai fazer uma receitinha fit, a gente vai acabar comendo tudo isso uma quantidade maior, porque isso não está matando a nossa vontade. E a gente vai continuar querendo comer aquele doce, aquele chocolate, aquela torta. Só que quanto mais a gente tenta fugir dessa vontade, com mais intensidade essa vontade se apresenta. E aí o ciclo geralmente é: eu tô com vontade, eu fujo da vontade, porque eu tenho medo do doce, porque eu acho que é um vilão, porque eu acho que é o que não me deixa emagrecer, porque eu não me controlo, porque isso, porque isso, porque isso. Como várias coisas, tentando substituir pelo doce, e no final eu vou comer aquele doce igual. A gente vai acabar comendo aquilo e vai acabar exagerando, porque a intensidade da vontade ficou maior e você só alimentou essa vontade de doce tentando substituir por outra coisa. Então não substitua o doce pela fruta. Coma a fruta na hora de comer fruta e coma o doce na hora de comer doce, de forma consciente, de forma responsável. Mas Gladys, como que eu sei quando é a hora de comer doce? E como que eu como de forma consciente um doce, sem exagero? Tem um exercício que eu ensino para as minhas pacientes e para quem participa do meu programa de emagrecimento, que eu chamo de acolher as vontades. Como que eu sei quando que é a hora de comer fruta, quando que é a hora de comer o chocolate? Quando der vontade de comer o doce, primeira coisa, respeita o seu corpo, não importa se essa vontade está vindo numa terça-feira ou num sábado. Não tem dia para ter vontade, seu corpo não tem calendário, ele não sabe se é domingo, se é sábado, se é feriado, se é dia santo. Acolha essa vontade. Conversa com você mesma. Poxa, por que eu tô com essa vontade? O que está acontecendo que está me fazendo ficar com vontade de doce? O que eu tô sentindo? Eu tô com frio, eu tô estressada, eu tô cansada, eu briguei com alguém, ou eu tô ansiosa por alguma coisa? De onde está vindo essa vontade? O que é que dentro de você está provocando um desejo enorme pelo doce? Depois que você fez essa conversa, você vai conseguir entender um pouquinho melhor se é vontade de doce mesmo, de açúcar, de carboidrato, ou é um cansaço, ou é um excesso de trabalho, ou são noites mal dormidas, ou é a bendita da dieta restritiva que proíbe tudo que você está fazendo, ou é a vida que está amarga, que está ruim, que você está precisando adocicar essa sua realidade. Muitas vezes a gente está buscando no doce a resolução dessas coisas. Então, muitas vezes você chega em casa e você ataca os doces, os carboidratos, porque você está extremamente cansada. Porque você está precisando de descanso, repouso, alívio. E aí, claro, quando eu aplico essa técnica, essa ferramenta dentro do programa, no consultório, eu ensino também a encontrar outras formas de aliviar esse cansaço,
de se sentir melhor, de resolver essas questões que estão fazendo buscar pelo doce. Porque você precisa resolver isso, para o doce não ser mais a ponte para essa solução.